Nunca pensei que chegaria a fazer isso. E o motivo de deixar para trás o iPhone que venho usando nos últimos anos se chama Vivo X200 Ultra. Nunca tinha acontecido comigo de, ao fazer uma análise e tirar fotos e vídeos na floresta, acabar me perdendo por alguns minutos. Isso aconteceu porque esse smartphone transmite uma certa sensação de vício quando você está usando suas câmeras e corre o risco de se perder em detalhes que nunca tinha captado com outras câmeras, como por exemplo o deslizamento de uma lesma entre a grama molhada, o pólen na antena de um inseto que tinha acabado de sugar o néctar de uma flor do tamanho de um grão de bico, ou um besouro iridescente tentando atravessar tranquilamente de uma folha para outra enquanto o vento as sacode sem piedade. E é que a revolução que Vivo conseguiu com seu novo Vivo X200 Ultra só é ofuscada pelo fato de que ele só é vendido na China e não vai ter uma versão global. Mas se você tiver a opção de importá-lo, como eu fiz com este, estará comprando uma tecnologia que está um passo à frente de qualquer outra marca global. Aqui vocês vão ver uma análise diferente, quase um documentário da National Geographic, gravado com este X200 Ultra. Ainda assim, nem tudo é tão bonito quanto parece, pois depois de tê-lo testado por um tempo, devo alertar vocês que ele também tem alguns defeitos mais graves do que eu imaginava. E além disso, o iPhone continua sendo melhor em um ponto-chave que vocês vão ver a seguir. Neste vídeo, vou mostrar para vocês por que este Vivo X200 Ultra quebrou o mercado dos smartphones e por que todo mundo está falando dele. Antes de falar das câmeras, vamos falar da tela. Notem que, por ser grande, o módulo deixa o aparelho levemente inclinado ao apoiar em superfície plana, melhorando a visualização em relação a smartphones com módulo lateral. Mas enfim, falando da tela, ela tem 6,80 e 2 polegadas. Resolução 3K é AMOLED, obviamente, e é uma tela de 10 bits. Lembrem-se que o celular top de linha da Samsung, que inclusive é mais caro que este, conta com um painel de 8 bits. Essa tela também tem uma proteção ocular extra, o mesmo PWM do Vivo X200 Pro, mas não chega a ser a melhor tela que já testei, que é a do Honor Magic 7 Pro. Mas reparem nisso, pouquíssimas pessoas comentam esse aspecto específico da tela, e em termos de hardware, ela tem uma tela com luz circularmente polarizada. Isso é muito melhor para os olhos, principalmente para quem passa muitas horas olhando para a Bandela Bassim. Ela é muito configurável e, importante, a taxa de atualização da tela pode ser ajustada para 120 Hz separadamente para cada aplicativo. Também pode ser configurada para variar de 1 a 120 Hz. Por outro lado, nota-se que eles cuidaram dos detalhes. O controlador não perde o controle, mesmo interagindo com a tela totalmente molhada. Evidentemente, o YouTube pode ser reproduzido em até 4K, 60 Hz HDR, conta com todos os padrões que já estavam presentes nos seus antecessores. Mas além disso, a resolução foi melhorada. É um painel calibrado por 6. E em relação ao X100 Ultra, agora a tela tem 4 bordas levemente arredondadas, o que não atrapalha tanto os reflexos da luz. Portanto, no quesito tela, é absolutamente excelente. E bem, vamos para o destaque principal, evidentemente, deste Vivo X200 Ultra. E aqui, se você compra esse smartphone, é por causa dessa monstruosidade. E antes de mais nada, uma curiosidade que eu não vi em nenhum outro review do X200 Ultra. O módulo da câmera tem um revestimento hidrofóbico realmente potente, que quando molha, não precisa limpar com um pano, basta assoprar o módulo. E bem, agora vamos para aquele que possivelmente é o melhor smartphone atualmente para tirar fotos. Vocês já sabem que há uma semana eu fiz o primeiro unboxing deste Vivo X200 Ultra em uma floresta. Deixo o link aí embaixo na descrição do vídeo caso queiram ver. Mas agora é hora de falar detalhadamente sobre o seu conjunto fotográfico. Em primeiro lugar, vou falar desse botão de câmera, que é bem melhor do que o do iPhone 16, aliás. E este sim é áptico.
Se o aparelho não estiver bloqueado, basta dar um clique duplo para abrir rapidamente a câmera, que tem parâmetros configuráveis. No momento com a última atualização, arrastando o dedo, você pode escolher, por exemplo, a distância focal. Pode escolher também em milímetros, além da exposição. Aliás, eu recomendo colocar o foco e a exposição no momento de pressionar. Você também pode escolher quanta força precisa fazer para que esse clique seja reconhecido. Como eu disse, não é um botão convencional e sim áptico. Gosto dele ser mais alongado e melhor posicionado que o do iPhone. E além disso, ouçam só. E ele te dá um retorno em forma de vibração, o que é muito bom. E por sinal, como curiosidade, vocês estão vendo como estava chovendo? O botão da câmera do Vivo X200 Ultra está completamente encharcado de água. E mesmo assim, funciona perfeitamente. E aqui, mais uma vez, nesses pequenos detalhes que quase ninguém mostra, é onde se encontra o verdadeiro topo de linha. A interface da câmera lembra muito a do Vivo X200 Pro, que já analisei aqui no canal. Isso sim, a lente principal mudou para 35mm, o que é muito mais próximo do que vemos. Ou seja, nossa visão, sem contar com a periferia, está mais próxima dos 35mm do que dos 23 ou 24 que as câmeras principais costumam ter. Esse ponto me agrada e deve agradar também aos fotógrafos profissionais. O zoom agora está mais luminoso, outro aspecto que melhorou. Observem este super macro, agora ainda melhor que o da geração anterior. Por que esse módulo das câmeras é tão grande? Pois aí está o motivo. Os sensores são enormes, especialmente o do zoom, como vocês estão vendo em vermelho, e os outros dois, tanto a ultra angular quanto a câmera principal, é a primeira vez na história que um smartphone utiliza exatamente os mesmos sensores para ambas as câmeras. E vocês já estão vendo qual é o resultado de tudo isso. Eu garanto que tirar fotos com este smartphone é um prazer, ou pelo menos eu aproveitei mais do que com qualquer outro smartphone na história. E não só com o Super Macro, mas também, por exemplo, com o modo Pro. É possível criar maravilhas como nesta foto. Embora pareça desfocada, foquei exatamente nesse dente de leão. Insisto, é uma barbaridade. Na verdade, não peço que acreditem em mim, peço que vocês mesmos confiram. Vou deixar as melhores fotos na resolução máxima para que vocês possam baixá-las no meu Telegram. Algumas, na verdade, parecem verdadeiros papéis de parede. Na descrição do vídeo abaixo, deixo o link direto para meu Telegram. Este X200 Ultra tem 4 estilos básicos, embora o que eu mais recomendo para a câmera normal seja o Vivid. Mas em relação à câmera humanística, depois de ter testado por um tempo, o que eu mais recomendo é o modo texturizado. Eu acho que é o equilíbrio perfeito, a combinação entre os melhores estilos que este Vivo X200 Ultra é capaz de fazer. E reparem nesse aspecto que não tinha na versão anterior. Em algumas fotos aparece isso, e é que, digamos, a inteligência artificial realmente evoluiu. Agora, ela está mais presente neste smartphone, especialmente na parte fotográfica. Veja esse estilo chinês. E aqui está o primeiro ponto negativo que ele tem. É que algumas fotos não foram bem escolhidas para mostrar essa inteligência artificial. Não faz isso muito bem, então é algo que eles deveriam melhorar. Mas há outros estilos de inteligência artificial que ele faz imediatamente, como esse que vocês estão vendo, o da mão. E apesar de não estar muito bem ajustado, em algumas fotos como esta, como a que vocês estão vendo, ele faz isso de forma extraordinária. Algumas cenas são bastante realistas, e além disso, é algo que vai ser aprimorado com futuras atualizações. Outra melhoria em relação às versões anteriores é a remoção com inteligência artificial. Antes eu critiquei bastante, principalmente no X200 Pro, mas agora eles corrigiram e acho que fazem muito bem. Aliás, reparem neste ponto. Eu tiro uma foto no modo normal, outra no modo Pro e outra com fotografia humanística. E a que mais pesa, com diferença, vocês veem, 26 megas contra 13 ou 11 megas é a fotografia humanística. Portanto, se vocês quiserem extrair o máximo da câmera deste Vivo X200 Ultra, eu recomendo usar principalmente a câmera humanística. Porque nesse modo, o arquivo fotográfico é muito mais pesado e, portanto, muito mais rico. Estou pensando em fazer mais vídeos sobre este Vivo X200 Ultra, porque deixei muita coisa de fora sobre as câmeras dele.
Mas vocês já estão vendo, principalmente nesse primeiro ponto, como ele é capaz de fazer zoom com suas 3 principais câmeras de forma progressiva e ainda com uma qualidade inédita. As 3, aliás, de 50 megapixels. A câmera de selfies, inclusive, também foi melhorada e agora tem 50 megapixels. E agora vou fazer o zoom ao contrário. Reparem nesse farol como ele vai fazendo esse zoom reverso. E realmente é uma coisa absurda. Se você gosta de fotografar comida, o Vivo mantém a ótima qualidade das imagens. E os retratos, vocês já estão vendo, praticamente dá para dizer que hoje em dia, se não for o melhor na hora de fazer retratos, com certeza está no top 3. Mas é que o seu alcance dinâmico, suas cores, sua nitidez, seus detalhes, sua ampla variedade de possibilidades nessa interface fotográfica fazem com que, como eu disse no começo, seja viciante tirar fotos. Você viaja e passa o tempo todo tirando fotos com o smartphone. A única coisa ruim de tirar tantas fotos com esse smartphone é que a bateria sofre mais do que deveria, embora sobre isso eu vá falar mais adiante. Claro, você pode pausar o vídeo e me dizer aí embaixo nos comentários qual foi a foto que mais te surpreendeu. Acho que o sensor que mais melhorou em relação ao X200 Pro foi o ultra angular. A melhora é absurda. Provavelmente, ele tem o melhor sensor ultra angular do mercado, embora os outros 2 provavelmente também sejam os melhores. Vocês já viram como ele se comporta com pouca luz, como no mosteiro pouco iluminado? E algo que vocês precisam levar em conta é que entre a fotografia normal e a fotografia noturna, o tratamento das luzes é melhor na fotografia normal. Mesmo à noite, continuem usando a fotografia normal. Recomendo isso. Teste de vídeo com o Vivo X200 Ultra. Agora mesmo está chovendo e ele está se molhando enquanto estou gravando este vídeo. Esta seria a resolução Full HD a 60 quadros por segundo. Assim seria a estabilização dele e assim soariam os microfones dele. E assim seria em 4K a 60 quadros por segundo utilizando a ultra angular. E agora a câmera principal. Assim seria a ultra estabilização com o sensor principal. Agora vou correr. Estou correndo agora e na tela não parece nada diferente. Para falar a verdade, é realmente impressionante. E acho que aqui sim há um avanço bem notável em relação à geração anterior. E essa seria a resolução máxima dele, 8K a 30 quadros por segundo. Isso só permite gravar com o sensor principal. Mas reparem nesse ponto, a taxa de bits pode ser escolhida em alta, a 24 megabytes por segundo, mas só funciona no modo de vídeo profissional. Ou seja, para aproveitar ao máximo o vídeo, vocês precisam gravar no modo Pro. E vocês já estão vendo, as imagens são simplesmente incríveis. Acho que é na parte de vídeo também, onde mais se nota o salto em relação à geração anterior. Aliás, ele também é capaz de gravar em 4K a 120 quadros por segundo. Mas, escutem isso. Não grava o som. E esse é um problema que a geração anterior já tinha e que voltou a aparecer neste aqui. Tomara que corrijam isso em futuras atualizações. E antes de falar do hardware e do software, vamos ao ponto que menos me agradou, e onde o iPhone continua sendo o líder. E é na durabilidade do vidro do módulo da câmera. Como vocês podem ver, desse lado aí o módulo já está riscado. E olha que ele não tem muito tempo de uso. Pretendo fazer mais pra frente, daqui a um mês, outro vídeo sobre este Vivo X200 Ultra. E aí vocês vão poder ver se esse arranhão foi algo casual ou se realmente é um problema de fabricação. E mais pra frente aparecem ainda mais arranhões. Toque duplo para despertar e para bloquear. Funciona perfeitamente. E reparem nesse sensor ultrassônico. E além disso, reparem como estou tentando levar essa gota d'água bem no meio. Funciona perfeitamente com água, diferente dos sensores ópticos, e quando se tem um sensor ultrassônico, o resto pode sair de cena, inclusive o Face ID. E a interface funciona muito bem. Reparem que ela também se parece muito com o iOS. Portanto, todos vocês que vierem do iPhone vão achar muito mais amigável. É o que está acontecendo comigo. E em relação ao hardware, estamos falando do Snapdragon 8 Elite 16 GB de RAM, mais outros 16 GB de forma virtual. E além disso, nesta versão, 512 GB de memória UFS 4.1.
Por outro lado, vem com Android 15 de fábrica. Porém, a empresa não deixou claro quantos anos de atualização este Vivo X200 Ultra vai receber. Eu espero que, no mínimo, sejam aqueles 4 ou 5 anos que o X200 Pro tem. Mas vocês já estão vendo como todos os aplicativos do dia a dia rodam de forma fluida, como o Instagram. E não só é fluido, mas visualizar as redes sociais com essa tela incrível é sensacional. Além disso, tudo funciona muito bem. Tem Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4. O GPS também funciona muito bem para mim. Apesar de ser a versão chinesa, não tive nenhum problema. Tem Android Auto de fábrica. E o 5G também funcionou perfeitamente para mim. Afinal de contas, estamos diante de um dos smartphones mais potentes que existem atualmente. Isso também fica evidente na hora de jogar. Ele consegue rodar absolutamente tudo com uma ótima taxa de quadros. Além disso, ele não superaquece muito durante os jogos. A parte fotográfica veremos em seguida. Achei que o motor de vibração melhorou muito em relação à versão anterior. Ele foi atualizado e já está bem mais sutil. A sensação é melhor do que no iPhone e está no mesmo nível do OnePlus, que para mim tem o melhor motor de vibração. E na hora de transferir dados, reparem neste SSD de 1 TB, é o menor do mundo. E ele transfere absolutamente tudo rapidíssimo. O USB que vem nele é o USB 3.2 geração 1. Leva apenas alguns segundos para transferir centenas de arquivos. Aliás, se vocês gostaram desse mini SSD, vou deixar o link dele também aqui embaixo na descrição do vídeo. Outro ponto que eu gostei e que melhorou em relação às versões anteriores são os alto-falantes. Tem um na parte de baixo e outro acompanhado de um sensor infravermelho na parte de cima. Mas se você entrar nas opções de qualidade e efeitos sonoros, há várias melhorias. Principalmente para o áudio profissional, o áudio Hi-Fi. E se você usar com fones de ouvido top como esses, que já adianto que custam exatamente o dobro. Esse Vivo X200 Ultra soa surpreendentemente bem. Eu achava que ele não ia conseguir tocar. Mas eu gosto que a Vivo tenha apostado no som. Não só pelos alto-falantes, mas também na hora de ouvir com fones de ouvido topo de linha. São os Messe Poet, feitos artesanalmente na Romênia. Vou deixar o link deles na descrição. Agora vamos à qualidade dos alto-falantes. Eles soariam assim. A melhoria em relação ao X200 Pro é mais do que evidente. E vamos para o último tópico, que é um pouco agridoce, e é sobre a bateria. Este X200 Ultra tem uma espessura de 8,60 e 9 milímetros e pesa cerca de 230 gramas. Apesar disso, traz uma bateria de 6.000 mAh, a mesma do X200, né? Pró-carregamento rápido de 90 watts e carregamento rápido sem fio de 40 watts. Aliás, vem com carregador incluso. A bateria é de nova geração, diferente das antigas dos iPhones ou Samsung. São baterias de carbono de silício, que são mais resistentes às mudanças de temperatura e envelhecem muito melhor. Além disso, o carregamento pode ser limitado até 80%. Mas tem uma coisa que eu não gostei, principalmente quando você usa muito a parte fotográfica. Ele esquenta um pouco mais do que os outros. Nada preocupante, claro. Mas a bateria também descarrega muito rápido. Na verdade, bem mais rápido do que o X200 Pro, e talvez isso aconteça porque é o primeiro smartphone do mundo a usar 2 processadores independentes. Para a câmera, nesse sentido, um chip cuida do pré-processamento e o outro do pós-processamento. Se você tira muitas fotos, no final das contas, a bateria pode durar cerca de um dia. Mas se você não força muito a parte fotográfica, pode durar mais ou menos o mesmo que um X200, ou seja, cerca de 2 dias. Tomara que isso seja melhorado em futuras atualizações, embora eu imagine que esse seja o preço a se pagar, por ter o melhor conjunto fotográfico. E bem, quanto custa esse Vivo X200 Pro? Pois vocês já sabem que só pode ser importado da China. Eu comprei neste site, não tem nenhum tipo de patrocínio, estou mostrando apenas como exemplo, e o modelo específico que eu comprei, que é o de 16 mais 512, que é o que eu recomendo. Ficaria por 1.095,35 €, embora os preços costumem variar bastante.
Mais abaixo na descrição do vídeo, deixo o link de compra caso você tenha interesse. E a conclusão que tiro deste Vivo X200 Ultra é que se você gosta de fotografia, seja com câmera ou com smartphone, isso aqui é uma revolução absoluta. Aliás, mais adiante, vou comparar com o Nubia Z70S Ultra. E pouca gente sabe que essa marca foi a primeira a introduzir um sensor de 35mm. E além disso, seria uma comparação justa, porque ambos são os únicos no mundo que têm 35mm no sensor principal. E dito isso, lembre-se que você tem as melhores fotos no meu Telegram na resolução máxima. Qualquer dúvida, você já sabe, deixa aí embaixo nos comentários. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Garanto que passei muitas horas gravando. Inscreva-se se ainda não for inscrito. Deixe um like para eu continuar gravando nesses ambientes incríveis e compartilhe. É uma análise bem diferente das que normalmente se vê no YouTube. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até breve!